Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Phantom, que foi um dos muitos livros que eu peguei no Kindle, no Exploda Seu Kindle só pela capa. E a nossa protagonista é a Ayla, ela é uma jornalista, fã de rock e tal, e ela recebe uma oportunidade de ouro que é entrevistar um dos membros da banda favorita dela, que é a Phantom. Eles são uma banda que toca fantasiada, ninguém nunca viu o rosto de nenhum dos integrantes, ninguém sabe os nomes deles. Então, assim, tem toda uma mitologia ao redor da banda. E fica muito claro na entrevista que houve uma conexão entre ela e o Darius, que é o baterista da banda, e ele chama ela para o show no dia seguinte, além de pedir para o Caden, que é o guitarrista da banda e o melhor amigo dele, para tentar sair com o amigo dela, o Seth, para saber mais sobre ela, sobre essa obsessão dela pela banda. Assim, uma péssima ideia. Você lê isso e você pensa, tá, moço, mas por que você já chamou ela para ir no show no dia seguinte com segundas intenções e ela já vai. Mas assim, ideias ruins temos muitas nesse livro. No dia seguinte, após o show, tanto o Caden sai com o Seth como o Darius sai com a Ayla e eles passam a noite juntos. Com inclusive ele cedendo, deixando ela saber o nome dele, ver o rosto dele. Inclusive ela era virgem, coisa que não pensou em contar para ele em nenhum momento, também não fica claro no decorrer da leitura, ele descobre literalmente no ato. Só que as coisas acabam dando bem errado, já que o Caden e o Seth também transaram e o guitarrista não disse que eles já se conheciam. Porque assim, lembra que eu falei que ele pediu pro Caden ir conversar com o Seth, tá? O Caden, ele é deficiente visual, então ele simplesmente levou o Caden até a cafeteria onde o Seth tava, jogou ele pra dentro e, tipo assim, conversem, sabe? E, obviamente, ele não falou quem ele era, ele não falou da banda, porque ninguém sabe quem eles são, né? Beleza. Só que enquanto o Darius tenta acalmar o Caden no dia seguinte, porque ele fica completamente em pânico quando o Seth descobre, quando o Seth briga com ele, tudo, a Ayla pensa que ele largou ela sozinha lá. Sendo que, tipo assim, ele planejou tentar manter o contato, descobrir o que ela sentia e ela vai embora antes dele voltar. Nisso, todo mundo fica deprimido por um ano e os quatro estão assim num estado deplorável. E a Ayla, ela é escritora e ela posta várias histórias onde uma jornalista e um baterista são felizes. Histórias essas que o Darius acompanha assiduamente. Então, ao chegar em um capítulo onde o jornalista afirma que acompanharia o baterista onde ele fosse, ele decide falar com o Caden, que inclusive tinha parado quase que completamente de falar com ele por causa do que aconteceu com o Seth, para eles fazerem alguma coisa, tentarem se explicar, e manda uma mensagem para ela nesse aplicativo onde ela posta as histórias, pedindo que ela e o Seth vejam o próximo show, né? Eles assistem e nesse show os dois, o Caden e o Darius, mostram o rosto pedindo perdão para eles e avisando que eles vão voltar. Então isso gera uma briga enorme na banda, inclusive o Darius leva um soco que faz ele perder a visão de um olho por tempo indefinido, mas ainda assim ele e o Caden voltam e quando ele encontra a Ayla, ele diz o que aconteceu, ele diz que ele vai lutar por ela. Então assim, é meio deprimente ver no decorrer da história o quanto o Darius ele não consegue dizer uma palavra minimamente sensata, que nem um ser humano normal, sabe? Quando tá com ela. Mas apesar de tudo, ela não manda ele embora e eles acabam ficando mais unidos ainda quando o Caden leva uma surra do ex-namorado do Seth, que era psicótico, abusivo, para proteger o Seth. Isso contribui para a resolução desse casal secundário, já que o Seth convence o Caden a ficar no apartamento dele para que ele possa cuidar dele. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo de uma forma meio rápida, desconectada. Nós vemos que a Ayla, perdão, tem problemas com a mãe por causa do próprio peso dela. Aparentemente, o Darius, ele também já teve problemas familiares, mas isso nunca é explicado. Apesar disso, eles se apoiam, eles vão tentando se resolver numa comunicação assim de centavos, gente. Porém, ele vai precisar voltar para casa antes do tempo, porque ele e o Caden iam ficar um mês ali, que era a data do próximo show. Só que eles vão precisar tocar sem o Caden, porque devido aos ferimentos ele vai ficar algum tempo sem tocar ainda. E ele explica tudo
e convida a Ayla para ir junto. Ela quer fazer uma surpresa para ele, então assim, ela não fala nada, ela vai e organiza tudo para viajar junto com ele. Porém, ele pensa que ela abandonou ele assim como ele fez daquela primeira vez, e ela tem que ir correndo atrás dele no aeroporto. E assim, é uma cena completamente desconecta, sabe? Eu gostei muito, de, tipo, isso acaba o livro, eles ficam felizes e tudo mais. Eu gostei muito do desenvolvimento do casal secundário, quase que mais do que do casal principal, que eu achei que o Seth e o Caden combinam muito e eles, por mais que ainda hajam ali uns problemas de comunicação, eles se resolvem melhor, sabe? Só que eu acho que a história é boa, mas que tinha muito potencial para ser incrível se algumas coisas fossem melhor explicadas, como o passado de todos eles, o contexto da banda, o motivo das máscaras, do estilo musical, os problemas familiares, são várias coisas que são jogadas aleatoriamente assim no decorrer da história, mas que não são explicadas. E daí, tipo assim, é isso que falta para você se conectar mais com a história, entende? Sem contar que são vários acontecimentos, muita coisa acontecendo rápido, sabe? Meio desconexa, você não sente uma conexão entre os fatos. Resumidamente, eu adorei o livro, mas como eu disse, eu senti que faltou contexto nele. Mas é uma leitura leve, uma leitura gostosa, um romancinho ok. E é isso, gente. Espero que vocês gostem.